tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre sistemas de unidade e conversões de unidade para a realização de contas, tá? Então, o que é um sistema de unidades? É um conjunto padronizado de unidades de medida usado para quantificar diferentes propriedades físicas. Baseado nisso, para a gente estipular essas unidades, nós temos que saber a diferença entre grandeza, dimensão e unidade. Grandeza é toda entidade susceptível de medida, propriedade mensurável, ou seja, é algo que pode ser medido ou descrito numericamente, tá? O comprimento, a massa, a temperatura, a pressão. A dimensão é o termo sem qualquer valor numérico que descreve a espécie de natureza física. Dimensão é expressa por símbolos, comprimento L, massa M, força F e assim sucessivamente. Unidade é o termo utilizado para medir a quantia ou o tamanho de uma quantidade de uma certa dimensão. Metro, pé, milha. Então, a grandeza é o que eu quero, é o que eu preciso medir, é o que eu quero mensurar, tá? Em valor. A dimensão é o símbolo que eu uso para expressar essa medida. E a unidade é quem quantifica. Por exemplo, qual o tamanho, qual o comprimento desta cama? E aí eu vou falar que ela tem um comprimento de X centímetros. Tudo bem? Então a unidade é quem quantifica essa grandeza. Toda grandeza física deverá ter um valor numérico acompanhado de sua respectiva unidade com dimensão apropriada. O que significa isso? Então, aqui, ó, toda grandeza física deverá ter um valor numérico acompanhado de sua respectiva unidade com dimensão apropriada. Então, a grandeza é o valor numérico e a unidade, ok? Essa unidade vai ser com ou sem o prefixo, sempre com letra minúscula, com algumas exceções e sem o plural. Qual é o valor numérico? 240,2. E qual é a unidade? Centímetros, tudo bem? Então, toda grandeza deve ter um valor numérico acompanhado da sua respectiva unidade com dimensão apropriada, centímetros, metro, tudo bem? Qual é a importância das dimensões? Por exemplo, 5 quilogramas mais 3 metros. Não tem como eu medir, fazer essa soma, tá? Não tem como eu fazer essa conta, porque elas têm dimensões diferentes. Tudo bem? Uma que é massa e a outra é comprimento. Então, elas têm dimensões diferentes. Por exemplo, 1 quilo mais 500 gramas. Eu consigo fazer essa soma, porque elas têm dimensões iguais. As duas estão trabalhando com massa. Pode ser executada apenas após as unidades serem transformadas em iguais, ou seja, quilo e grama, um dos dois, eu tenho que converter, tá? Então, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então, eu somaria 1.000 gramas mais 500 gramas, que pode ser somado, resultando em 1.500 gramas, ou 1,5 quilos, tá? Eu não posso somar com unidades diferentes, mas eu posso fazer a conversão desde que elas estejam nas mesmas dimensões. Dimensões diferentes, não tem como eu somar. Multiplicação também pode ser feita, tá? 10 centímetros dividido por 4 segundos. Eu vou dividir o 10 pelo 4, que dá 2,5 centímetros por segundo. Eu não tenho como mudar e eles ficam no resultado. HP e watts, eles podem ser medidos porque tem as mesmas dimensões, energia por unidade de tempo, que é potência.
Porém, essas unidades são diferentes, elas precisam ser convertidas para iguais. Então, a gente sabe que 1 HP é igual a 746 watts. 1 HP mais 300 watts eu não tenho como fazer, mas eu transformo o HP em 746 mais 300 watts, que me dá 1046, ok? Existem 3 tipos de sistemas de unidade. Os mais comuns e hoje utilizados são o Sistema Internacional de Unidades, que é adotado pelo Brasil desde 1862, e o sistema inglês, que é aquele que a gente trabalha com pé, libra, força, que não é muito utilizado pelo Brasil, tá? O Sistema Internacional no Brasil é o Sistema Internacional de Unidades. A massa, a unidade principal é o quilo, comprimento é o metro, tempo a gente fala em segundos, temperatura é usada em Kelvin, mas a gente pode utilizar a secundária, que no Brasil nós somos acostumados com Celsius. Tudo bem? Por que que existe esses sistemas padronizados? São grupos de unidades criadas com o intuito de caracterizar as grandezas, para unificar a forma com que elas são apresentadas. Então, pelo Sistema Internacional de Unidades, que é o que o Brasil utiliza, quando a gente vai falar em massa, a gente usa quilo. Quantos quilos isso pesa? Quando a gente vai falar em comprimento, a gente fala em metro. Qual o comprimento disso? O resultado vai vir em quilograma. O tempo nós falamos em segundos e a temperatura em graus Kelvin. Esse é o padrão, tudo bem? Só que dentro desse sistema internacional, o outro sistema é o CGS, tá? Esse sistema CGS, ele já não é muito utilizado. O Brasil, então, adota o sistema internacional. Ele está aqui para vocês conhecerem, tudo bem? Então, as dimensões, elas são expressadas pelo símbolo que vai representar. Então, quando eu tenho massa, M, eu simbolizo a massa. Comprimento, eu simbolizo por L, tudo bem? E assim sucessivamente, tá, pessoal? E as unidades? Quando eu falo em massa, eu tenho quilo, grama, toneladas. Quando eu falo em comprimento, eu tenho metros, centímetros, milímetros. E aqui está o Sistema Internacional de Unidades e o sistema inglês, tudo bem? Temperatura Celsius, Kelvin, Fahrenheit. E um exemplo disso, quando eu estou em dimensão, então eu estou falando que o meu volume, tá, é igual a L, que o meu volume é igual a metros cúbicos. Então, eu converto a dimensão na minha unidade para saber como que eu vou medir isso, qual vai ser o meu resultado. E aqui é um outro exemplo, quando eu trabalho com força, tá? Quando eu trabalho com força, eu tenho M, vocês lembram, que é massa, comprimento vezes o tempo, tá? Comprimento vezes o tempo. Então, a força, ela é dada convertendo em unidades quilo, comprimento vezes o tempo, quilo metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Essas unidades, elas podem ter unidades derivadas, que são unidades que não pertencem ao sistema internacional, mas que são aceitas para uso junto ao sistema internacional, que é igual a gente usa Celsius para a temperatura no Brasil. Volume, litro, massa, tonelada, tempo, minuto, hora, dia, ano, não está no Sistema Internacional de Unidades, mas ele é aceitável, tudo bem? Então, vou deixar aqui um tempo para vocês conseguirem verificar, ler e, se quiserem, anotar. A mesma coisa são unidades derivadas, são definidos em termos de grandezas básicas através de algumas relações matemáticas. Força pode ser usada em Newton, Dina, pressão, Pascal, energia, não em Joule, a gente vê muito
tabela nutricional, por exemplo, que a gente usa energia em joule, potência em watts, frequência hertz, e assim estão aqui as unidades derivadas para vocês darem uma verificada. E as grandezas derivadas, eu vou deixar a tabela aqui para vocês verificarem também. E muito obrigada, pessoal. Até a próxima aula.